Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Entre Escutas Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a importância da leitura, esse hábito de ler, a importância da escrita terapêutica também num contexto clínico, mas também para o nosso cotidiano. E hoje ninguém melhor para falar sobre isso mais do que Maria Clara Aguiar, psicóloga e pós-graduanda em clínica fenomenológica. Clara, obrigada por aceitar o convite. É um prazer te receber e aprender tanto com você sobre esse hábito tão importante que ainda mais agora, 2026, novas metas, novos hábitos saudáveis e para a saúde mental, é tão importante a gente propagar e se adentrar. Então, seja muito bem-vinda. Meninas, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui junto com duas profissionais e amigas de profissão também, que eu admiro tanto, para falar de um tema que me atravessa pessoalmente, profissionalmente. E eu tô muito feliz por ter essa oportunidade de vir falar um pouquinho mais sobre como essas duas áreas, né, da leitura e da escrita, podem atravessar a nossa vida, marcar, pessoalmente falando, para além da clínica. E é isso, obrigada pela oportunidade. Linda. Clara, é uma honra te receber. Muito obrigada por ter aceitado, por estar aqui com a gente. Antes da gente adentrar para as perguntas, para o tema principal que a gente vai falar hoje, eu queria contextualizar um pouquinho para os nossos ouvintes, para quem está em casa. Eu acho que é importante a gente começar esse episódio fazendo uma reflexão das formas de expressão emocional mesmo, né, que a gente tem na vida. Expressões artísticas, quais são as formas que a gente se expressa emocionalmente, que a gente bota em palavras, que a gente bota para fora. Muitas vezes, a escrita, ela serve também ali para dar nomes àquilo que a gente não consegue ter contorno. Uma leitura terapêutica, livre, uma leitura ali, querendo ou não, é um exercício terapêutico que vai ali contornar tudo que você não consegue nomear. Quantas vezes a gente não tem sentimentos, você ouvinte aí de casa, que você não sabe o que está sentindo. Você sente coisas que você não consegue classificar. É uma tristeza, é uma raiva, é tudo junto. Como essa livre expressão, sem nenhum tipo de regra, sem limitação, sem um tema específico, pode fazer com que a gente reduza essa confusão emocional dentro da gente, aumente a nossa organização interna, o maior contato consigo mesmo. E querendo ou não, a escrita terapêutica é um testemunho de si mesmo. Além da leitura, que muitas vezes empresta palavras quando faltam, cria vínculos simbólicos, diminui a solidão, amplia a simbologia da nossa existência, as nossas experiências. Então, como isso muitas vezes é transformador e terapêutico para a gente, para as nossas crianças, e muitas vezes não é tão valorizado, né? Muitas vezes as pessoas veem escrita muito na questão acadêmica, na questão de trabalho, na questão como coisas realmente de dever de casa, da faculdade. Hoje é pouco falado numa escrita livre, numa escrita terapêutica, e como isso é uma ótima estratégia, uma ótima ferramenta de saúde mental. Além da leitura. Então, Clara, para a gente iniciar esse episódio com esse tema tão importante, tão rico, que melhora muito a expressão emocional, a saúde mental de muitas pessoas, eu queria começar te perguntando como foi que a importância da leitura entrou na tua vida, como foi que ela virou um hábito de vida saudável e quais são os benefícios para ti? Bom, pessoalmente, a leitura, ela vem como um lugar para além do lazer, né? Então, eu entendo a leitura, o ato de ler em si como um grande hobby, mas também, principalmente, como uma grande atividade de conexão comigo mesma. Porque se a gente olhar para o mundo que a gente está, que é extremamente acelerado, essas atividades, ou outras, né? Elas são extremamente importantes para a gente conseguir também se conectar de outras formas com a gente, que não seja pelo trabalho. Então, a leitura, ela vem muito nesse lugar na minha vida para eu me conectar comigo e ter um tempo para olhar e existir no mundo de outra forma, que não seja pelas demandas, pelo trabalho, às vezes pelos estresses do dia a dia. E também, pessoalmente falando, a minha trajetória com a leitura, ela se intensificou muito na época da pandemia, né? Infelizmente, muitas pessoas não tiveram o privilégio, a oportunidade de terem espaços para si, de resguardo, para ficarem em um local seguro com a sua família. E eu, tendo esse privilégio, eu consegui achar uma válvula de escape que foi a leitura.
né? Então, eu sempre fui uma adolescente que sempre gostei de ler, mas na pandemia, por falta de opções, e também porque eu estava nessa busca mesmo de conseguir existir diante do caos que a gente estava vivendo, a leitura ela veio muito como essa opção para mim. Até porque os conteúdos, né, na internet, no YouTube, de literatura também se intensificaram nesse período, porque as pessoas estavam procurando coisas para fazer que fossem possíveis. Então, me atravessou muito dessa forma a partir de 2020. Eu conseguia, nem que por poucos minutos ou por poucas horas, existir de outra forma e ver naquelas narrativas outras possibilidades. E conseguir me adentrar, me identificar com a história, com os personagens. E, de certa forma, isso foi um alento, um acalento, né? Nesse momento que foi muito difícil. E isso se tornou um hábito para mim. E desde então, eu não vivo sem um livro. Então, na minha bolsa sempre tem alguma coisa para ler. Isso é real, tá? Posso comprovar, realmente. E, claro, é tão bonito te ver falar, né? Porque realmente foi como uma válvula de escape, né? Até quando ela fala, a gente sente esse movimento tão identificatório mesmo. E o quanto ele é necessário para a tua vida diária mesmo, né? De como você se reconhece nesse lugar da leitura. E a gente vai adentrar na escrita também. Mas como é valioso e saudável para nossa vida, né? E quanto... Assim, falando da minha experiência, o quanto mais eu me permiti nas obras literárias, né, nas autoras, eu me surpreendi muito. Porque às vezes a gente vai encontrando gêneros, né, que se identifica mais, que gosta, ou então poesia. E aí vira realmente uma prática prazerosa, de lazer. Que às vezes, né, as pessoas pensam que essa leitura vem muito, né, num sentido muito técnico e de estudo apenas, e tem que ser aquela coisa chata e rígida. Mas não, na verdade serve como lazer, né? Eu acho que é uma ferramenta muito potente para, como você disse muito bem, o mundo que a gente vive, extremamente acelerado do mundo digital, e vem como um elemento que nos traz muito repertório, muito vocabulário, né? E aí é essa pergunta que a gente vai entrar e a gente queria te ouvir. Como o hábito da leitura estimula a atenção, a concentração e o autoconhecimento? Essa é uma ótima pergunta. E quando a gente pensa em leitura, nós pensamos na necessidade de presença, de estar ali naquele espaço, naquele momento. Porque, novamente, né, diante do mundo muito acelerado, às vezes é muito difícil ter esses momentos de pausa. E é algo essencial na leitura. Eu acho que em algum outro momento eu vou voltar a falar sobre isso, mas também interfere muito nessa questão da atenção, do autoconhecimento, da concentração em si, porque são narrativas. E a gente precisa fazer esse link, talvez, entre uma página e outra, para compreender as narrativas. E os conteúdos também que a gente vê por aí, às vezes a gente não precisa dessa atenção tão grande, porque até aquele movimento, né, de scrollar a tela dos Reels e tudo mais, que a gente não para, de fato, para contemplar aquele momento. Já a leitura, ela demanda um pouco disso da gente, mesmo que de forma mínima. E acaba que essa atenção e a concentração, ela vai sendo desenvolvida nesse movimento de você parar, de você abrir o livro, de você ler de página por página. E, de certa forma, isso vai sendo desenvolvido com o hábito, que é a leitura, né? E sobre o autoconhecimento, porque, de certa forma, a leitura mexe com algum aspecto nosso, em alguma medida. A questão das identificações. Por mais que a gente esteja falando de um contexto completamente mágico ou uma ficção, assim, muito distante da nossa realidade, mas, inclusive, o nosso senso crítico, ele é desenvolvido nesse meio tempo, né? De leitura, de capítulo por capítulo. E o autoconhecimento, ele entra muito nisso. Porque por mais que não diga exatamente do que eu passo, do que vocês passam quando vocês leem, a gente vai sendo atravessado em alguma medida. E se reconhecendo ali naquele lugar, né, de leitor, mas também enquanto pessoa mesmo. Então, os personagens, por exemplo, eles podem também ensinar muita coisa da gente e mostrar algumas coisas que talvez nós estejamos passando. Então, é tudo, assim, muito especial. É muito legal quando rola uma identificação, né, dessa narrativa. É muito mágico. E muitas vezes a leitura, eu acho que ela vem também com um espaço, como você disse, muito de presença, né? Então, muitas vezes, a pessoa tá ali naquele ambiente e quando ela adentra aquela história, porque quando você lê um livro ali, se debruça naquela obra, é como você estivesse fazendo uma viagem, estando no mesmo lugar, né? Sim. Você adentra na história, adentra nos personagens. Muitas vezes, assim como um filme que você acompanha, mas diferente do filme, a leitura vai ter um tempo maior e eu acredito que um investimento maior, tanto de tempo quanto emocional. Você chora com os personagens, você fica feliz com os personagens, você se envolve, né? Além de você desenvolver também a sua capacidade simbólica, criativa, de você imaginar aquilo que está acontecendo.
Quantas vezes você não vê numa obra ou num personagem aquilo que você tá passando, né? Aquilo que você se identifica e você pensa, nossa, realmente alguém escreveu isso, realmente existe, eu não tô sozinho, né? É um reconhecimento de si, né? É um A partir do reconhecimento de outro, do que o si. outro escreve da sua narrativa. Isso é É muito incrível. lindo. É É muito verdade. legal. E como a gente consegue adentrar em vários sentimentos, em várias narrativas, estando no mesmo lugar. Como também tem algumas pesquisas que até mostram que isso acaba desenvolvendo a própria empatia, né, da pessoa. Quando ela fala, quando ela adentra mais, que ela conhece mais as narrativas dos outros, conhece mais outros contextos, acaba aumentando a empatia pelo fato dela ver outros contextos sociais, outras histórias de vida, e como isso acaba ampliando muito, né, o contexto simbólico dela. Isso é muito rico da leitura. E é interessante tu ter falado essa questão do tempo corrido, né, do tempo acelerado que a gente está vivendo. Hoje, eu não sei como é para você, ouvinte que está em casa, mas às vezes as pessoas têm muita dificuldade de terminar um livro. É algo que eu vejo muito na clínica. Muitas vezes a intolerância ela está cada vez maior, né, devido a esse mundo acelerado. Você começa um livro, tá ali no segundo, terceiro capítulo, nossa, não gostei, vou parar. E aí para o livro, e aí cancela, vai para outro e depois para outro. Como é difícil também você ter aquele tempo e aquela paciência de começar um livro e ir até o fim. E como é um exercício mesmo de concentração e atenção, né? Porque hoje em dia você tá ali, vê uma notícia, vê alguma coisa no Instagram. Ah, gostei, não gostei, vou entrar, não vou entrar. Entrei, li até aqui, depois saí, mas o livro não. O livro você tá ali na 20ª página, tem até a 120ª, 30, tem um monte de página ainda para você ler, que você tem que ter aquela paciência de ver a história e tudo, aquela atenção plena. E é difícil hoje as pessoas lerem apenas por ler, né? E não por precisar. Muitas vezes a gente tem muitas demandas no trabalho, na nossa vida, quanto estudantes, quantas pessoas que leem aquilo para o trabalho, mas é difícil as pessoas lerem para um lazer, lerem para uma poesia. E às vezes, infelizmente, a vida acaba pedindo um pouco isso, né? Muitas vezes, quando eu estava fazendo TCC ou na minha época de graduação, eu lia tanta coisa que eu sentia falta de ler algo por livre e espontânea vontade. Uma coisa mais leve, uma poesia, um romance. E às vezes a época das férias ali servia para esse momento. E a gente queria te perguntar, Clara, o que você diria sobre escolher leituras que nutrem e não apenas informam? Que não são informativas, mas sim nutritivas, que trazem outra narrativa que a gente não sabe. Isso da leitura acadêmica que você, Sofia, começou falando, realmente é algo que adentra muito o nosso dia a dia, né? Enquanto estudantes, enquanto profissionais. E acaba que aquela é a nossa única referência no dia a dia, justamente pela necessidade mesmo de nós nos informarmos, de a gente aumentar o nosso repertório. E, de fato, isso é muito importante, até para a nossa formação, né? E conhecimento de mundo, em algum sentido. Sobre isso das leituras que nutrem, eu acredito muito que essa palavra de nutrir mexe muito também com aquelas histórias que mexem com algum aspecto subjetivo nosso, em alguma medida. Então, essas leituras mais nutritivas são aquelas que estão para além da informação técnica. São aquelas que muitas vezes não vai tocar a Sofia da mesma forma que tocou a Jade, ou que me tocou. Isso que é rico, né? Cada pessoa ela vai se perceber de uma forma diferente nessas leituras, que não tem um passo a passo, que não tem uma regra de como sentir, né? Porque são determinadas leituras, elas são mais teóricas mesmo, então a nossa percepção daquilo vai ser muito parecida. Mas outras leituras que têm essa carga, né, de maior subjetividade, elas vão atravessar a gente de formas diferentes, porque as minhas vivências são diferentes das de vocês e as de outras pessoas também. Então, eu acho que tem até uma discussão, não entrando no mérito do que é melhor, do que é pior, mas entre leituras de ficção e leituras de autoajuda, por exemplo, né? Na internet a gente vê algumas pessoas que trabalham com livros e falam sobre livros, trazendo um pouco dessas diferenças. Enquanto os livros de autoajuda, por exemplo, né, que tem a sua importância, né? Não é sobre isso, tirar o mérito ou não. Mas enquanto eles têm muito mais uma postura um tanto quanto instrumental, de passo a passo em alguns momentos, né? Que pode ser interessante, dependendo ali da pessoa, do momento e do gosto dela, né? Porque eu não acho que a gente deveria hierarquizar as leituras, no sentido de que é o melhor do que é pior.
Mas trazendo essa questão, né, de teoria e de leituras que nutrem de fato, as leituras de ficção, por exemplo, elas têm uma característica um pouco diferente disso. E é interessante, para falar um pouquinho de leituras que nutrem, tem um autor que eu estava lendo algumas coisas sobre isso, que ele vem falar que nenhum texto é completo. Eu achei isso muito interessante. Mas faz todo sentido, porque ele não é completo devido ao fato de que o autor escreve, mas quem lê vai modificar completamente aquele livro. Porque o autor, ele teve as suas ideias, teve a sua compreensão, teve a sua forma de se expressar ali. Mas quem lê muda completamente o sentido. Então, eu posso ter entendido algo de uma obra que chegou para vocês de outra forma, né? Então, esse fato de que os livros, né, de ficção, esses livros um tanto quanto mais subjetivos mesmo, né? Eles adentram a gente de uma forma muito, muito particular. E isso é muito nutritivo para o nosso autoconhecimento, para o nosso conhecimento de mundo. E essa relação entre quem escreve e quem lê é até fenomenológico, se a gente for parar para pensar. Porque não é o livro pelo livro, mas também quem lê, também quem o escreve. Como é atravessada. Exato. Perfeito, perfeito, Clara. E eu penso o quanto é uma oportunidade da gente acessar esse universo particular e subjetivo que a leitura traz, né? Me veio muito quando você falou da ficção. Então, assim, claro que tem obras muito fantasiosas, fictícias, enfim, mas é isso, eu acho que a leitura, ela oportuniza justamente explorar ideias e temas e histórias imaginárias e esse senso de criatividade realmente que a Sofia até citou. Então, assim, isso é muito rico e explora justamente essa questão de como a gente se percebe, dessa autopercepção, dessa nutrição, né? Que a gente tá falando de como nos nutre também. E aí, fora, né, que eu fiquei pensando muito na nossa conversa aqui, sobre os benefícios cognitivos, né, também, que eu acho que a gente pode explorar mais para falar, queria te ouvir falando também, mas dessa questão a longo prazo. Então, assim, é super incentivado a leitura, né, em qualquer idade, assim, porque isso tem reflexos lá na frente. Então, quanto o nosso cérebro é estimulado, porque é igual a tudo, né? O nosso corpo precisa, a gente precisa cuidar disso. Então, as sinapses que o nosso cérebro faz para quando você chega na fase idosa, por exemplo, você tá mais nutrido justamente dessa saúde. Agora fazer, sei lá, jogo da memória. Então, assim, tem que estar em movimento. E a leitura justamente estimula isso. Então, assim, é saudável de forma integral, realmente. Ela previne muitas demências, né? Exatamente. A gente precisa falar sobre isso, né? Sobre essas demências, sobre doenças mesmo, principalmente, né, na fase da velhice. E como você dá essa abertura para ler pode te surpreender. E aí vira um autocuidado, realmente, uma prevenção. E aí está tudo na abertura, no entre. No Entre Escutas. E aí, Clara, queria te ouvir, o que a leitura representa na sua rotina? Você já entrou um pouquinho, né? Mas e como ela impacta o seu bem-estar emocional? E você falar um pouquinho dessa leitura que a gente estava conversando, ser uma forma de autocuidado. Certo. Sobre ser uma forma de autocuidado, acredito que, olhando num contexto geral e pessoal também, né? Porque eu acho que a pergunta também entra um pouquinho da minha experiência e tudo mais, é muito por esse contato maior, que eu já trouxe um pouquinho sobre isso, dessa outra forma de eu me explorar também, né? Sobre o autocuidado, a gente, quanto psicólogos, nós trabalhamos muito com, por exemplo, a fala, com a palavra. E eu acho que falar sobre isso também entra até na escrita, né? Mas fora do consultório existem outras formas da gente se explorar também no dia a dia. Então, o autocuidado, ele vem muito disso, dessas outras maneiras de se perceber e de até encontrar outras formas de exercer o nosso bem-estar, né? Porque às vezes existem umas regras que a gente aprende de como estar descansando, em como exercer até um hobby, né? O que é algo bastante sério, se a gente for parar para pensar que, inclusive, momentos de lazer, de pausa, como a leitura, por exemplo, estão se tornando, em alguns momentos, apesar da sua importância, em um lugar de performance, muitas vezes. Que você tem que ler determinada quantidade de páginas, de que você precisa ler determinados livros para ser considerado um leitor. Então, acredito que isso, em alguma medida, pode prejudicar quem quer iniciar esse hábito ou quem quer retomar pela cobrança mesmo, né? E de não se identificar com algumas leituras. Mas quando você encontra realmente o livro que você gosta, a leitura, o tipo de leitura que agrada mesmo, o autocuidado, ele vem muito presente.
justamente porque mexe com o que é importante pra gente. Mexe com o que faz sentido. Eu acho que é sobre fazer sentido em alguma medida, né? Ter um significado ali mais existencial mesmo, de identificação. Então, poder estar nesse lugar de escolher e de exercer a leitura da forma que for possível é um autocuidado por si só, que não precisa dessa cobrança, né? De ter que escolher determinada leitura para, enfim. E sobre isso que você falou da cognição, é algo, assim, que é muito importante falar sobre e, felizmente, a gente está tendo mais espaço para falar sobre isso, tanto nas escolas, né, o movimento da leitura em si, quanto também em outros espaços, como esse, por exemplo, né, de ampliar para todos os públicos a literatura. Então, desde a infância, poder existir esse lugar das crianças desenvolverem a imaginação no meio de tantas telas, no meio de tanto estímulo visual, auditivo, enfim, que às vezes limita a exploração daquela criança para uma tela, para uma forma só de estar ali no mundo infantil. E isso se prolonga para todas as fases da vida. Então, a cognição ela é muito estimulada nesse tempo e nesse espaço de ler, de simplesmente pegar algo que você gosta, que você se identifica e poder imaginar, porque a gente também entende que a imaginação é algo da infância. Né? No senso comum, a gente percebe muito isso. Essa questão de, é uma criança que imagina muito. Mas por que a gente também não pode estar nesse lugar? Por que a gente não pode desenvolver? Então, há sempre espaço para isso. Né? Então, a leitura, ela vem como uma possibilidade de, no meio de tantas outras coisas que às vezes faz com que a gente não esteja presente no momento, faz com que nós possamos expandir nosso universo pessoal também. E isso tudo por meio da leitura. Lindo. Olha, belíssimas Maravilhosa. palavras. Não, e eu penso que é muito um discurso adultocêntrico, assim, né? De que a imaginação é só para a infância. E o quanto isso precisa ser estimulado para as crianças, né? Principalmente na primeira infância, mas na infância inteira, na adolescência. Porque uma coisa que me marcou muito na infância era justamente aquele momento antes de dormir, da contação de histórias. E não só... eu lembro que a minha mãe não apenas lia histórias pra mim, mas como a gente inventava juntas. Então, assim... Beijo, tia. Beijo, mãe. Fofa. Beijo, mãe. Eu sei que ela vai estar assistindo, mas a gente amava, então assim, não tinha tema específico, não tinha direcionamento da história. Então, era livre, então, tais princesas, castelos, e alguém chegou, nada a ver com nada. Então, quanto isso aprimorou, realmente ampliou o meu senso de criatividade, o senso artístico também. O quanto isso é tão importante e realmente hoje às vezes é substituído pelas telas. Eu sei que é um discurso muito mais amplo que isso, né? É mais sensível a gente olhar para esse lugar também, pelas demandas por tudo, mas é algo a se pensar, realmente. Demais. E, claro, você falou dois pontos que eu achei, assim, importantíssimos, né? Um deles foi a questão do sentido da leitura, e eu queria até frisar um pouco aqui a temporalidade, né? Você falou um pouco ali do sentido do autor que ele dá para aquela obra e do sentido que aquele leitor vai dar. Além da intersubjetividade, né, dos diferentes olhares, das diferentes perspectivas, eu queria acrescentar também como é rico a gente também mudar o sentido de determinada leitura ao longo do tempo. Eu tenho livros até hoje que eu me identificava super quando eu era adolescente, alguns poemas que tinham tudo a ver com o período de vida que eu estava naquele momento. E hoje em dia já tem outro sentido. Se eu reler, quantas vezes eu já não reli um livro e eu já dei outro sentido, eu vi de outra forma, ou realmente percebi. E isso eu acho muito interessante, até. Assim, não é o tema aqui agora, mas tem a ver a questão das músicas também, né? Muitas vezes os autores, quando eles escrevem, os compositores, né, de músicas, quando eles vão escrever aquela música, aquele poema, eles dão um sentido ali naquela hora que, naquele momento, é o que faz sentido para ele. Quando a gente vai escutar, a gente bota outro sentido. E muitas vezes, quando aquele compositor é entrevistado sobre aquela música, sobre aquela obra, às vezes ele já nem lembra do sentido, ele já dá outro, ou ele diz que é o que você quiser. Então, é muito interessante, assim. Tem compositores excelentes hoje que, assim, tem obras admiráveis que são muito poéticas, né? E aí...
dos compositores, né? Tem aquela música do Cálice, do Chico Buarque, que eu gosto muito. E, gente, aquela música é tão potente, sabe? E aquela composição que ele fez, se você for ver o contexto da época, nossa, tem tantas interpretações, né? Buarque é assim. Nossa, Chico Buarque é Gênio. incrível. E ele fala do cálice, né? Quando ele fala ali do sangue, do cálice de Jesus e aquilo na Santa Ceia, mas a gente fala de uma época de ditadura militar, de uma época que todo mundo estava muito calado. Então, como a composição, a escrita, a leitura, né? Como ela desenvolve muito essa expressão emocional, essa expressão artística. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso muito mágico. E aí, outro ponto que eu queria adentrar também é sobre a questão também, como hoje a gente tem... Hoje tudo é facilitado no mundo digital, né? Tudo que a gente for imaginar, a gente tem aplicativo de tudo. A gente tem aplicativo de ciclo circadiano, de ciclo menstrual, e tem aplicativo, inclusive, de leitura. E você falando um pouco sobre, às vezes, como é problemático a gente ter regra de, tipo, 10 páginas, tal dia, eu tenho que ler isso, se eu não ler isso, eu não vou ser um leitor, eu não vou conseguir acabar um livro, sendo que o leitor que está lendo aquilo num dia não é o mesmo do outro. Às vezes a gente lê uma página e fica pensando por horas, por minutos, quer reler. Então, tem os aplicativos hoje que eles incentivam muito a leitura. No entanto, às vezes Óbvio, a gente está no mundo digital, né? Numa era digital que não tem mais como voltar atrás e que muitas vezes é muito benéfico. Mas como eu vejo que às vezes perde até o sentido sensorial um pouco, porque eu preciso muito do cheiro do livro, sabe? Eu preciso muito, assim, de abrir, de balançar aquelas páginas, de sentir aquilo e sentir aquele aroma. E como muitas vezes isso é perdido quando a gente está numa leitura que é apenas digital, que é apenas de um aplicativo, que é apenas uma leitura ali que você, muitas vezes, até a questão da luz mesmo do celular, né? Sim. Vai ter uma percepção diferente. E como às vezes a gente tem aplicativos hoje que estão para metas de leitura, que querem que você leia mais, leia mais, leia mais. E que eu fico, meu Deus, eu não acredito que conseguiram até assim capitalizar o momento da leitura, sabe? Conseguiram botar até uma produtividade ali no momento da leitura. Hoje tem até uma competição para leitura, como assim? Mas, Clara, Clara. Muito bom. Acabou a reflexão e... Mas cara, vamos voltar. tantas reflexões, Isso me lembrou né? os aplicativos para lembrar de beber água. Tantos litros por Total, hora. total. Litros por hora não, né? Ml por hora. Mas Sim, isso, sim. né? Aquela meta, né, de 3 É, litros, por né? dia. E aí, ai, já bebeu água. E aí o bonequinho fica pitando. Menina, pra tu ver, né? Cara, hoje tem aplicativo de tanta coisa. Eu tenho uma amiga, né, que ela foi baixar um aplicativo, né, pra lembrar ela de comer, se alimentar e tudo. Aí era tipo assim, 11 horas da noite, aí o aplicativo mandou uma mensagem, que tal uma fruta? Aí ela, que fruta o quê, rapaz? Eu quero um bolo, um negócio assim. Ou seja, também não... Assim, tem que ser nos conformes que faz sentido pra mim, amor. É, Só dieta porque ficar me intuitiva, cobrando né? uma coisa. É, mas pra lembrar de comer, isso aí não é um demais, problema, juro. realmente. O estômago sinaliza bastante. Nossa, tá vendo? A gente perde o sentido sensorial, né? Isso é verdade, de Da tudo. vontade, tipo, do som do nosso corpo, do cheiro do Que vem do que a gente sempre fala, dessa autopercepção. Exatamente. Integralmente, né? A gente, inclusive, assiste um episódio passado da Sociedade da Urgência. Muito Tem bom. muito do que a gente fala aqui, realmente, dessa perda de contemplação que a Clara disse, de viver o ócio, de se perceber. Porque a gente tá tão atribulado o tempo todo de todos os estímulos, hiperconexão, hipercomunicação, hiperinformação, que aí tudo fica muito solto Olha só. e esvaziado. Olha só. Vai. Clara, depois desse momento de reflexão, você acha que ler é uma forma de autocuidado? Não. Não. Vamos para a próxima pergunta. Por que estamos lendo menos?
E como podemos resgatar o poder da leitura? Isso. E o prazer. Um prazer. Essa pergunta, além de ser muito boa, entra muito com o que vocês conversaram agora. Vocês estavam refletindo aí e eu concordo muito que a gente está perdendo essa capacidade de simplesmente escolher algo que a gente gosta. Porque sempre tem um outro, uma pessoa de fora, para dizer o que de fato é certo. Seja esse outro as redes sociais, ou pessoas que falam sobre isso, ou pessoas do nosso convívio. E a gente acaba esquecendo que cada um tem a sua particularidade. De gostos mesmo, né? De escolhas e de formas de se enxergar ali na leitura. Então, sobre esse resgate, acho que entra muito nessa questão da percepção, do que eu gosto, do que faz sentido para mim. E, ao mesmo tempo, olhar os contextos diferentes, porque se alguém lê muito mais do que você, é porque aquela pessoa tem outro contexto, aquela pessoa está vivendo outra realidade. E a gente acaba esquecendo de olhar por esse lado, adentrando sobre outros temas também. Quando a gente pensa em comparação, quando a gente pensa nessa questão da performance, a gente esquece que outras pessoas estão em outras realidades, têm outras oportunidades, outros privilégios, outros horários também, né? Porque a gente vive em um local, em uma sociedade que exige muito de nós e a nossa rotina, às vezes, é muito cansativa. E isso impacta também, infelizmente, né? Porque eu acho que deveria ser algo que todo mundo deveria ter acesso, que é esses momentos de lazer. Mas, infelizmente, isso também é impactado. Então, um momento destinado ao lazer pode ser substituído por um descanso. Simplesmente dormir, né? Diante desse cansaço mesmo, e dessa produção, dessa necessidade de ter que trabalhar, né? Dependendo da situação de cada pessoa. Mas, voltando à questão da leitura, desse resgate, é muito mais também de perceber, além do que você gosta, mas também o que me traz prazer. O que eu genuinamente gosto, sem se importar ou tentar, né, olhar apenas para o que estão dizendo que é o jeito certo de fazer algo. Porque também o que nos atravessa é de uma forma muito específica, muito particular nossa. Então, o resgate, ele vem muito daí também, de, ter referências, ter pessoas que você acompanha, que você vê falando sobre livros, mas entender que talvez o que a pessoa gosta, o que ela se interessa, não diga respeito do que eu me interesso completamente. E eu acho que é algo simples, mas que a gente tem esquecido no dia a dia. De que, eu admiro aquilo, eu admiro essa capacidade da pessoa de ler determinada quantidade de livros e tudo mais, mas é uma realidade diferente da minha no momento, pelo menos. Então, eu vou começar do que é possível aqui. Eu vou abrir um livro e ler o que eu consigo, da forma que eu consigo, e isso já é ser leitor. Isso já é explorar a literatura, a leitura. E acabar olhando para esse ato, né, esse momento de realmente ler como algo leve. E que não, para não tornar isso um trabalho também. Como a gente estava falando e vocês estavam refletindo, né, aqui agora. Que às vezes tudo vira algo para ser capitalizado mesmo. Para ser algo produtivo, para ser algo que nós precisamos entregar para um outro. Então, eu acho que esse resgate vem muito disso, dessa percepção de o que eu gosto. Né? Que a gente trabalha muito isso com os pacientes na psicoterapia, essa questão do autoconhecimento, né? Então, é algo que pode ser muito explorado nesse espaço, mas também no nosso dia a dia. De, poxa, eu não me identifico muito com esse gênero literário, então acho que eu vou por outro caminho. E se fazer essas pequenas perguntas, entendendo o contexto, entendendo o momento em que você está, os horários mesmo, o que é possível ler naquele momento, para que essa seja uma prática prazerosa e, consequentemente, algo que você queira desenvolver cada vez mais. Perfeito. E eu vejo muitas pessoas que preferem obras cinematográficas, né? Assim, filmes, séries. E aí, não, mas eu não gosto porque exige outro tipo de esforço, né? Você realmente abrir o livro, passar ali as páginas, as letras, então, até a claridade. É menos interativo. É menos interativo, então não tem tanto estímulo. Assim, né? E a maioria dos livros, assim, que eu digo... os que eu consumo, no caso. Mas acho que os livros, numa pegada mais adulta mesmo, que tem um conteúdo, né? Mais adulto, não tem imagens, né? Muitos, assim, eu não tô querendo. Mas é isso, é porque eu pensei no estímulo. E quando você folheia,
não tem também uma ilustração, assim, né? Como filme que tem muitos sons, enfim. E aí eu tava pensando nisso, né? De você encontrar um gênero literário ali que você se identifica mais e gosta. É a mesma coisa dos filmes, né? Porque filmes, por exemplo, eu não me identifico muito com ficção e ação muito em filme. Logo, talvez eu não leria. Não é que eu não estou aberta. Mas eu acho que pega muito disso, né? Você começa. Sabe por que que a gente está falando também de como iniciar este hábito, Sim. né? De como conseguir incluir isso na prática de vida. Então, talvez você começar realmente por um gênero que você identifica de um filme, por exemplo, para dar essa abertura, para ver se você aquilo ali acaba te pegando, né? E aí, a gente queria entrar no bloco da escrita, que é o que eu tô mais animada pra falar, mas a escrita é como um recurso terapêutico, né? E aí, claro, essa não é bem uma pergunta, assim, são sobre os modelos, né? O valor da escrita na psicoterapia e no cotidiano, que eu introduzi falando, mas se a partir dessa outra pergunta que eu te fizer, você trazer esses modelos de diário emocional, de cartas, de escrita reflexiva, mas como é colocar em palavras o que se sente, ou como colocar em palavras o que se sente, ajuda a organizar pensamentos e emoções. Eu adorei essa pergunta porque, voltando um pouquinho do que eu estava falando, em algum lugar lá na parte da leitura, nós, enquanto psicólogos, nós trabalhamos muito com a fala, né? Com a palavra. Acho que a fala ela é muito importante para a gente acessar o outro, entender o mundo vivido do outro, compreender a história de vida, o que levou ele lá, no momento da psicoterapia. Então, a palavra, ela é algo muito importante para a gente conhecer outras pessoas também, no dia a dia. Só que ela não é a única forma também de acessar o outro e do outro entrar em contato consigo mesmo. Tanto é que muitas vezes é difícil se colocar para outra pessoa, seja porque algo não está elaborado, seja porque é um assunto mais denso mesmo para falar. Então a escrita ela vem nesse lugar da gente se perceber de outra forma, que é pelas palavras escritas. Então é sempre legal trazer esse convite em terapia, se for do interesse da pessoa, se fizer sentido também, né? Porque a gente trabalha muito com isso, de propor esse espaço também, tanto para ele levar para o local da terapia, quanto para no dia a dia, para ser uma prática a ser desenvolvida. E é interessante também porque o meu TCC ele foi muito sobre isso, né? Sobre a escrita terapêutica articulada com a clínica. Como pode ser um recurso para entrar em contato com o outro na clínica. E eu lembro que na epígrafe do TCC eu usei uma frase do Fernando Pessoa, que eu estava lendo um livro dele, não consegui terminar, confesso, porque estava muito denso no momento e eu precisava me desligar um pouquinho. Mas ele trouxe uma frase que eu acho que entra muito nessa pergunta também, que ele diz que se escrevo o que eu sinto, é porque assim eu diminuo a febre de sentir. E isso pegou muito pra mim, eu acho que tem tudo a ver quando a gente fala em escrita terapêutica, porque é outra forma da gente colocar tudo aquilo que tá se passando pra fora, de alguma forma. E tentar elaborar aos poucos, né? Então, os diários, por exemplo, eles têm muito essa característica, né? De ser um espaço só seu, da pessoa que escreve, que não tem um modelo específico. Inclusive, é isso que torna a escrita terapêutica, porque não é uma escrita acadêmica, é uma escrita livre, fluida, para você escrever da forma que você quiser, sem se preocupar com gramática, sem se preocupar com forma textual, é algo seu, né, para você, que, claro, se você quiser levar para o espaço terapêutico, é sempre bem-vindo. Tanto é que alguns pacientes, eles escrevem, né, eu queria ler algo que eu escrevi aqui para falar hoje, porque talvez falar na hora ou não dê certo, ou ele não se sinta à vontade. Aí ele passou, ou ela, né? Passou os dias da semana elaborando de outra forma. Então, escreve para trazer ali naquele momento. Isso é muito interessante porque amplia muito o nosso contato com a pessoa. Porque às vezes a escrita, ela vai mexer em lugares nossos que a fala não alcança. Porque a gente vai estar refletindo de outro lugar, não tem esse lugar de julgamento, porque é um momento geralmente mais introspectivo, mais pessoal. Então, nós somos acessados também desse local de simplesmente pegar o papel e escrever e tornar esse momento um momento seu, um momento para você perceber algumas coisas. E que não existe um jeito específico também de fazer isso, de escrever. Você pode começar do jeito que quiser, da forma que for possível também, o que vier.
E é interessante também sempre revisitar esse lugar, se for possível, né? E perceber que talvez o que eu estava sentindo naquele dia não faz mais sentido com o que eu estou sentindo hoje. Mas que aquilo foi elaborado de outra forma, né? Levou esse tempo para aquilo ser elaborado. E talvez a fala ela possa vir depois desse tempo. Então, a leitura, a escrita, na verdade, né? Ela vem muito como um alicerce nesse processo de autoconhecimento também. Porque às vezes a gente não acessa o outro só pela fala, pela conversa. E nenhum outro se acessa apenas dessa forma, né? Existem outras modalidades, como também vocês trouxeram muito bem, modalidades artísticas, de dança, de cinema. Tudo isso é uma forma da gente entrar em contato com nós mesmos. E a escrita, ela tá muito nesse lugar também, né? De não consigo falar sobre isso, mas eu vou tentar expressar isso de outra forma. Vou tentar escrever para ver o que sai. E só esse ato de se permitir estar nesse lugar, de vulnerabilidade também, porque você vai estar se colocando, falando de si em primeira pessoa, é uma forma de expandir um pouco esse repertório, esse universo pessoal e esse autoconhecimento também. Lindo! Perfeito. Ai, não dá, me emociono com a minha amiga falando. Sério. E te ouvindo falar, como realmente é uma ferramenta, é um recurso muito, muito potente que eu sempre, sempre incentivo na clínica. Acredito que todas nós, né? Então, assim, para as pessoas que eu atendo, eu sempre falo assim, se fizer sentido, né, fazer essa tentativa, e tem pessoas que já fazem isso naturalmente. Eu acho tão legal quando elas já trazem. E aí é isso que eu falo, deixo muito claro, é importante a gente justamente frisar de que não é num contexto acadêmico, técnico e gramatical. Não, eu digo assim, é muito livre, é muito fluido realmente. Você pode anotar nas notas do celular, você pode anotar como tópicos, você pode escrever realmente no papel. E, gente, e eu falo isso porque às vezes, durante a semana, a pessoa precisa externalizar aquilo ali que está interno e ajuda ela a se organizar. Para quando for nos ver, assim, não que ela precise, né, trazer para um setting terapêutico, mas que na maioria traz, e eu acho a coisa mais linda. Quando pega o celularzinho e fala, nossa, eu anotei esses pontos, eu queria muito compartilhar contigo. Eu me senti assim. E esse lugar que você disse do revisitar é muito legal, porque eu também faço isso. Pessoalmente, também para levar para minha terapia pessoal, mas para mim, e quando passa tempo, eu revisito esse lugar e eu fico, olha como eu me senti nessa época, nesse dia, sobre essa pessoa. E como isso agora não tá mais tão latente. E como isso já se ressignificou e se elaborou. Então, isso é muito potente. É o incentivo que fica. Não apenas para profissionais, né? Para estimular isso, as pessoas que atendem, se fizer sentido. Mas pessoalmente, né? No nosso cotidiano. Porque eu não sei vocês, assim, né? Acredito que sim, mas eu sinto um alívio muito grande, porque você consegue ter essa questão de se perceber. Quando a gente tem recursos visuais e consegue visualizar aquilo ali em uma outra plataforma e tirar um pouco só do que está no pensamento, isso ajuda e traz uma clareza absurda. Então, assim, muito massa você dizer isso. Tem que ser acessado por muitas pessoas neste episódio, porque e tudo tá na abertura mais uma vez, né? Porque eu acho que quando você faz essa tentativa de se permitir, pode trazer reflexos assim extremamente significativos para a sua vida como um todo. E é um recurso terapêutico, assim, tão acessível, né? Porque se a gente for pensar, o que é preciso? É você, uma caneta, talvez um papel, se você quiser no papel, ou alguma coisa para anotar, um livro. Então, assim, é muito acessível. E, claro, te ouvindo falar, eu lembrei de um artigo que eu peço desculpas aos ouvintes, eu não me lembro do nome dele especificamente, mas depois eu vou compartilhar. Que é um estudo de caso onde é uma experiência que a pessoa ela não se despede direito de um ente querido. E esse ente querido acaba vindo a falecer. E a psicoterapeuta, ela diz para o paciente escrever uma carta de despedida. Então, gente, com a escrita terapêutica, ela entra também na clínica, né, no setting terapêutico, como um recurso super potente de muitas vezes você fechar ciclos, você dar contornos, você escrever coisas e falar coisas para pessoas que você não pôde escrever, o que você não pôde falar, que você não tem mais contato, né, que você não tem mais acesso, como isso é rico. E aí o paciente, é um estudo de caso lindo, é sobre luto, ele fez essa carta para a pessoa, e a pessoa, ela havia sido cremada e as cinzas foram jogadas no mar. Então, o paciente foi até o mar,
se despediu daquela pessoa e jogou a carta no mar. Olha só. Que bonito. E Então, talvez é gente, encerramento desse ciclo, né? Emocional, assim. Nossa, que lindo. cara, Muito. isso é muito potente. E assim, tem várias escritas terapêuticas pessoais que eu vejo, até assim, de pessoas que escrevem cartas, por exemplo, pro ano de 2025, né? Assim, Muito. de despedidas. Tipo assim, túnel do tempo, uma coisa que fica guardada. Ah, eu já fiz isso. Abri 10 anos depois. Gente, isso é Não muito legal. é? É muito Cara, legal. como isso é legal. Muito. E é o que a gente tá trazendo aqui, né? É acessível, basta você ir ali, né? Um papel, uma caneta, um recurso de escrita digital. É algo acessível que todos podem fazer em casa, inclusive você que está ouvindo a gente agora, se você quiser acabar de ouvir esse podcast, esse episódio e se perguntar o que é que eu estou sentindo, o que é que refletiu em mim, vou escrever sobre isso. É super válido. E, claro, você falando sobre essa diferença, né, também de uma escrita livre, de uma escrita terapêutica, eu amei quando tu posicionaste a questão de a escrita terapêutica, ela é terapêutica porque ela é livre, né? Ela não tem uma delimitação. E aí a gente queria que tu falasse um pouco mais sobre essa diferença de uma escrita de performance, de publicação, de uma escrita acadêmica, ou de uma escrita mesmo de escrever algum livro, ou escrever de forma rápida, e o escrever para se perceber. Porque muitas vezes as pessoas estão tanto nesse automático, né? Vai escrever, mas vai falar de que assunto? Eu vou escrever sobre isso. Tem que ter uma introdução, tem que ter um método, um resultado, uma conclusão. E muitas vezes, para algumas pessoas, é difícil elas apenas escreverem sobre si, sobre essa autopercepção livre. E aí eu queria que trouxesse um pouco quais são essas diferenças. E também como é que uma pessoa pode, né, adentrar com isso na prática. Perfeito. Dentro da escrita terapêutica existem outras modalidades de escrita, que eu acho que entra muito nessa questão da publicação e da performance, e uma escrita terapêutica em si. Existe a escrita criativa e a escrita expressiva, que é uma forma de escrita terapêutica, as duas. Mas a escrita criativa, ela é muito voltada para as pessoas que escrevem ficção, poesia, esses textos que geralmente são publicados. E a gente sabe que, querendo ou não, existe um modelo específico, né? E essa percepção de o que é que eu vou escrever aqui que vai atrair outra pessoa, que vai prender ela na leitura. Então, também, além disso, não necessariamente a pessoa fala de si em primeira pessoa. Tem muito mais esse aspecto de criação, de imaginação, de criar enredos, cenários. Então, isso pode ser terapêutico em alguma medida e ela pode estar falando de si em algum sentido, mas não tem essa colocação de estou me sentindo assim. São mais textos para publicação que muitas vezes envolve outros trâmites, né? Para a questão da publicação, por exemplo. E uma certa performance, se a gente pensa nesse universo de os livros que atraem mais os leitores, o que vai pegar mais, o plot twist aqui que vai pegar para outra pessoa, que ela vai gostar. Então, tem sempre esse olhar para a publicação, de fato, né? E as poesias em si também entram nessa questão da escrita criativa, que a pessoa que está escrevendo não necessariamente está falando dela. Ela pode estar falando de outra situação. Já a expressiva entra muito no que a gente já está falando aqui, que é literalmente você falar de si. Falar de como você está se sentindo, ou falar de algo passado, mas que ainda te atravessa no presente, né? Porque eu acho que isso chega muito na clínica também, dessa questão de histórias de vida que aconteceram há muito tempo, mas que isso reverbera muito no dia de hoje da pessoa, no presente. E a escrita é muito nesse lugar de presentificação daquilo que aconteceu lá atrás, e da pessoa se colocar. Então, existe essa diferença básica entre a escrita criativa de publicação, que são esses textos, poesias, livros que a gente lê no dia a dia, e também a escrita expressiva, que é literalmente você escrever. Mas também tem esse aspecto que a Sophie falou, da escrita acadêmica, que é algo que a gente vive durante muito tempo na faculdade, e às vezes é o que nós temos como referência de escrita. Ainda mais quem vive no universo acadêmico, né? Quem produz os artigos também. Então, existe essa delimitação de que uma escrita acadêmica é muito específica também. Você está produzindo ali um conhecimento, né, junto com outros estudantes, outros profissionais, sobre determinado assunto do seu interesse. E a terapia por meio da escrita, por assim dizer, ela vem de outro lugar, né, de você poder falar desses aspectos mais subjetivos, intersubjetivos, também com a imaginação, né, não é limitante nem nada, mas entre essas duas categorias é muito isso, né, a publicação ela demanda, seja
textos acadêmicos, sejam textos mais ficcionais mesmo, ela demanda essa atenção de o que é que fica melhor aqui? Qual frase vai atrair mais? Ou se eu for publicar esse artigo, o que é É mais necessário? atrativo, assim. Exato. Que é mais coerente. O que é mais coerente pro outro que tá lendo, né? Ou pra banca, enfim. Já quando a gente tá falando de uma expressão pela escrita, não existem regras, né? Como a gente tá falando. Sim. Isso me lembrou muito um recurso que eu usei, manual, com uma pessoa que eu atendo na fase da adolescência. E aí, eu pedi pra a pessoa fazer uma linha, tipo, linha do tempo, numa folha A4. Inclusive, a folha A4 que tu me emprestou, tô usando. Teve sua função. Teve demais. E aí foi tão legal, porque assim, pra gente sair um pouco, né, dessa conversação, que é muito potente a fala, nosso objeto de estudo ali, de expressividade, mas de como essa questão dessa linha do tempo, com fases que passaram, então foi um recorte de infância, adolescência e vida adulta. Tinha a ver, né, com todo o caso clínico, toda a demanda, mas como foi rico e como foi um aliado no processo terapêutico demais dessa pessoa na fase da adolescência, observar o que foi marcante na infância, o que está sendo na adolescência e o que quer alcançar na fase adulta. Então, assim, só de ter isso no papel e conseguir rememorar isso e revisitar esse lugar porque escreveu, teve um efeito mais potente de que se a gente ficasse só na conversa. Eu percebi, eu senti, porque é muito isso, né? Sim. De nós, como terapeutas, sentir ali, a partir do vínculo, enfim. Então, gente, foi tão legal. Foi, assim, super rico e eu sei como refletiu de um outro formato para essa pessoa. E aí era essa a pergunta que a gente queria te fazer, né? De que forma a escrita pode ser uma aliada do processo terapêutico? Perfeita colocação. Isso que você falou realmente é muito real, né? De que a gente vai percebendo as pessoas, os pacientes. Tem pacientes que, com o vínculo, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que tem outros movimentos em relação a outros. Tem pacientes que estão muito mais ali para realmente falar e se expressar dessa forma, pela fala. Outros, a gente precisa desenvolver um pouco mais e tentar entender, se adentrar no mundo vivido dessa pessoa para entender, né, os gostos, entender como que ela gosta de se expressar, até para acessar. E a escrita como aliada é muito como esse lugar também de ser outra opção de você entrar em contato com o outro. E claro que não substitui, né? Eu acho que eu não falei muito sobre isso ainda, mas eu quero adentrar essa fala que eu acho importante, que tanto a leitura, né, como uma prática terapêutica quanto a escrita não substituem a psicoterapia de forma alguma. É muito sobre isso da pergunta, né? Aliada. Ser uma aliada justamente para a gente ter outros recursos também. Porque é sempre importante a gente ampliar, né, esse lugar de autoconhecimento, de contato com o outro, de não trabalhar apenas com a fala, que já é muito potente, né? Mas que também podem existir outras formas. Então, é muito como um lugar de convite, de que se você percebe que é algo que o paciente gosta e que faz sentido ali pro contexto clínico, se há alguma dificuldade de se expressar pela fala, por exemplo, a escrita como aliada, ela vem nesse lugar. E que, como você falou no exemplo, não precisa ser uma escrita texto corrido. Pode ser como formato de linha do tempo. Eu acho que na medida que a gente não limita a forma da escrita ou de qualquer outra prática terapêutica, a gente amplia muito mais. Porque como chega para um, não chega para outro. Ele pode gostar mais dessa forma. Então, acho que é isso. Perfeito. Igual usar os recursos artísticos, né? Também, Sim, que a gente muito bem falou no episódio de arte terapia. Mas até a dança também, né? Ou recursos mais manuais mesmo, né? De pintura, de recorte, de colagem. E que massa que a gente tem outras possibilidades mesmo. Porque é isso, às vezes a pessoa, ela não vai conseguir se desamarrar e conseguir realmente verbalizar a partir da fala. Também é um processo que é nossa maior ferramenta, é claro, mas são dias e dias também, né? A gente vai percebendo em cada sessão. Isso é algo tão importante da gente falar, né? Principalmente para quem, por acaso, ainda não teve acesso com a psicoterapia, que acha muitas vezes, tem aquele preconceito de que a que é psicoterapia só- é só se expor, é falar coisas assim para alguém estranho, quando na verdade tem vários recursos que você pode começar a se expressar. Sim, Totalmente. exatamente. Muito Gabriel, valioso. quanto tempo?
Só pra gente... Vamos finalizar. Vamos já indo para o fim. Porque assim, na verdade, é tema porque rico. é isso que acontece, né? É isso. A Clara, ó, vai fluindo organicamente, já vai se adentrando em tudo. E a gente super entrou nessa questão de como usar a escrita fora do consultório também, né? De um modo muito livre, muito pessoal. E é possível escrever, mesmo quando não sabemos por onde começar? Pra gente ir encerrando? Sim, é possível. Voltando até para aquele tópico que a gente estava falando, né? De a gente escreve o que atravessa a gente naquele momento. Então, já começa daí. Deixa o fenômeno emergir. Exatamente. O que vem? Então, não tem um tipo específico de escrita. Você pode realmente escrever, na verdade, né? Tá vendo o poder da fala, que é muito, muito grande ainda. O ato falha. O ato falha, completamente. Mas o quanto que essa outra forma, ela pode existir justamente porque é uma maneira da gente olhar pra gente também. Acho que entra muito no que a gente já conversou, de autopercepção, de poder elaborar de outras formas, até porque, às vezes, é muito difícil se colocar para outra pessoa, né? Assim, falando brevemente pra gente finalizar também, no recorte do meu TCC, foi sobre pessoas com vivido depressivo, que fazem a utilização dessa prática. E, às vezes, é muito difícil a pessoa que está vivenciando, experienciando a depressão, se colocar pro outro, por medo de ser julgado, ou por realmente não sentir vontade de se colocar para outra pessoa. Então, com muito cuidado, claro, com muito tato também da psicoterapeuta. Sensibilidade, né? Isso. Propor essa modalidade. Sempre que fizer sentido, sempre que a pessoa se sentir à vontade, porque é uma prática de não julgamento. Ninguém vai ver aquilo se for do desejo dela. Então, é muito isso. Que seja uma prática livre, que seja uma prática que você pode desenvolver em qualquer momento que você quiser, mesmo sem saber por onde começar, porque não tem uma regra. E você pode deixar fluir, que pode vir muita coisa aí também. Linda! Rico. Que rico. Que rico, né? E assim, a gente tá finalizando, mas a gente vai dar esse espaço pra Clara fazer um convite. Muito Pra vocês, especial, viu? ouvintes. Fica à vontade, Sim, vem Clara. aí. Tá bom. Gente, então, é sobre livros, né? Claro. Inclusive, eu não falei muito sobre isso, mas existe uma modalidade no próprio contexto clínico também, que é a biblioterapia. Que é nada mais, nada menos que a terapia por meio dos livros. Que pode ser utilizado por vários profissionais, né? No contexto clínico, para a pessoa entrar em contato por meio das narrativas e falar sobre como aquela história atravessa. E aí, como uma boa leitora, uma pessoa que gosta de ler, e também entrando em contato com outras pessoas que gostam de ler, eu e uma grande colega minha e amiga, a Julie, a gente está divulgando um projeto que é o Entrelaços, a comunidade Entrelaços, que é um clube do livro para mulheres, que vai acontecer de forma presencial aqui em Fortaleza. E a gente vai trazer temáticas do universo e da experiência feminina, trazendo autoras do Brasil, da Nigéria, da Itália, se eu não me engano. E aí são 6 meses que a gente vai trazer esses livros e falar sobre eles, poder compartilhar e expandir o nosso universo por meio da leitura. E é só livro bom, viu? Sim. Realmente, não percam quem é de Fortaleza, né? Porque é de presencial. Vai Isso. bombar. Vai, vamos lá. E as redes sociais da Clara. A rede social, né? Vai estar aparecendo aqui, vai estar na descrição, os links. Acompanhem, sigam ela. Vejam essa comunidade e esse clube do livro Entre Laços, que elas são maravilhosas. E, Clara, a gente queria te agradecer demais. Que episódio rico, maravilhoso. Poxa, Muito rico. como mais alcançar pessoas, assim, públicos, para começar esse hábito da leitura, da escrita, é muito significativo, é muito potente. Então, assim, espero que muitas pessoas escutem. Sim. E a gente te agradece muito por todas as suas falas lindíssimas e que abrilhantaram demais o nosso programa. E é isso, quer finalizar, amiga? Espero que tenha atravessado de vocês de alguma forma. Se tiver atravessado de alguma forma, tiver alguma dúvida que quiser perguntar, nossas redes sociais estão aqui. Podem botar nos comentários também do YouTube, do Spotify. E isso acontece aqui, né? No Entre Escutas. E, gente, lembrar que tudo isso é cuidado com a saúde mental. Sempre. E como todos os episódios a gente finaliza dizendo, porque vai que Claro. escuta um e não escuta outro,
Nas redes sociais, minha e da Sofia, tem os destaques com os atendimentos psicológicos e serviços psicológicos gratuitos. Então, avalo social também, plantão psicológico, instituições gratuitas. Então, busque ajuda, peça ajuda e não negligencie sua saúde mental. E lembrar que é uma prevenção também. Não espere chegar no colapso, na crise, no auge, para pedir ajuda. E que estamos aqui à disponibilidade também, à disposição. E a Clara também. Então é isso, acompanhe os próximos e assistam os que já estão disponíveis. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.